Dois irmãos órfãos encontram uma mulher ferida e abandonada atrás do cemitério, onde enterraram a própria mãe. Ao acolhê-la, descobrem que ela foi traída pelos próprios filhos e deixada para morrer. Sem saber, os meninos se tornam o início de uma luta por justiça que vai abalar todo o vilarejo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. São João del Rei acordava devagar naquela manhã de junho, envolta em uma neblina espessa que subia do vale e cobria as igrejas barrocas como um véu de mistério. As ruas de pedra ainda guardavam o orvalho da noite e o sino da igreja de São Francisco de Assis ecoava solitário, marcando as 6 horas da manhã com sua voz grave e melancólica. Na pequena casa de pau a pique no bairro da Várzea, Mateus e Miguel acordaram antes mesmo do sino tocar. Os gêmeos de 12 anos tinham o sono leve desde que a mãe havia partido, 3 meses atrás, levada por uma doença que consumiu suas forças aos poucos. Agora viviam com a avó Benedita, uma mulher de 60 e poucos anos, mãos calejadas de tanto lavar roupa para fora, mas com um coração imenso que abraçava os netos com a força de quem não permite que a tristeza vença. Mateus era o mais quieto dos dois. Tinha os olhos fundos, como se estivesse sempre pensando em algo distante, e carregava um caderno velho debaixo do braço para onde quer que fosse. Escrevia coisas que nunca mostrava a ninguém, palavras que só ele entendia, tentando dar sentido ao mundo que parecia tão injusto. Miguel, por outro lado, era o que se mexia, o que falava, o que tentava manter a vida em movimento. Ajudava a avó com as tarefas da casa, carregava as trouxas de roupa limpa para devolver às patroas e sempre tentava arrancar um sorriso do irmão. Naquela manhã, a avó Benedita acordou os dois com voz suave, mas firme. Hoje era dia de levar flores para o túmulo da mãe deles. Era um ritual que ela fazia questão de manter, não por obrigação, mas por amor e respeito. Os meninos se arrumaram em silêncio, vestiram as camisas remendadas que a avó havia passado na véspera e seguiram juntos pelas ruas ainda desertas de São João del Rei. O cemitério ficava na parte alta da cidade, num lugar onde o vento soprava forte e a vista alcançava os morros cobertos de mata atlântica. Era um lugar bonito à sua maneira, mas também melancólico. As cruzes de ferro e as lápides de mármore se misturavam aos túmulos simples de tijolos pintados de branco. A neblina tornava tudo ainda mais irreal, como se aquele fosse um lugar entre o mundo dos vivos e o das memórias. Os meninos caminhavam lado a lado, cada um carregando um ramalhete de flores silvestres que a avó havia colhido no quintal. Eram margaridas, sempre vivas, e alguns botões de rosa que teimavam em florescer mesmo no inverno mineiro. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era o silêncio de quem compartilha a mesma dor e não precisa de palavras para se entender. Quando chegaram ao túmulo da mãe, um simples jazigo de cimento com uma cruz de madeira onde o nome dela estava gravado à mão, Mateus se ajoelhou e colocou as flores com cuidado. Miguel ficou de pé, de mãos dadas com o irmão, e murmurou uma oração que a avó havia ensinado. Não era uma reza decorada de livro, mas palavras simples, pedindo proteção, pedindo força, pedindo que a mãe estivesse em paz onde quer que estivesse. Ficaram ali por alguns minutos, em silêncio, até que o frio da manhã começou a apertar e Miguel cutucou o irmão de leve, indicando que já era hora de ir embora. Mateus assentiu, limpou as lágrimas que teimavam em escorrer e os dois começaram a descer pela trilha de pedras que levava ao portão de ferro do cemitério. Foi então que ouviram um gemido baixo, quase imperceptível, vindo de algum lugar próximo ao muro de pedras que dividia o cemitério da mata fechada. Mateus parou primeiro, franzindo a testa e olhando ao redor. Miguel também ouviu e se virou na direção do som. No começo, acharam que fosse o vento, mas o gemido se repetiu, mais nítido dessa vez, carregado de dor e desespero. Os meninos se entreolharam hesitantes. Aquela parte do cemitério era evitada pelos moradores. Diziam que era mal assombrada, que coisas estranhas aconteciam por ali,
que era melhor não se aproximar depois que o sol se punha. Mas era manhã, e a curiosidade, misturada com uma inquietação que nenhum dos dois conseguia explicar, fez com que seguissem em direção ao som. Pisaram com cuidado entre os túmulos mais antigos, alguns cobertos de musgo e era, outros completamente abandonados, sem nome, sem flores, sem ninguém para lembrá-los. O gemido ficou mais alto, e então, ao contornarem um mausoléu de pedra rachado pelo tempo, viram uma mulher, idosa, caída no chão úmido entre folhas secas e galhos retorcidos, as roupas rasgadas, o rosto marcado por hematomas, os pulsos e tornozelos com marcas profundas de cordas que ainda estavam amarradas ao redor deles, frouxas, como se alguém tivesse tentado soltá-la às pressas e desistido no meio. Os cabelos brancos estavam sujos de terra e ela tremia, os olhos semicerrados, mal conseguindo manter a consciência. Mateus sentiu o coração disparar. Miguel deu um passo para trás, assustado, mas logo voltou, puxando o irmão pela manga da camisa. "O que a gente faz?" perguntou Miguel, a voz trêmula. Mateus não respondeu de imediato. Ficou olhando para a mulher, para o estado em que ela se encontrava, e sentiu uma mistura de medo e compaixão que apertou o peito. Aquela mulher precisava de ajuda. Não importava quem ela fosse ou como tinha chegado ali. Ela estava sofrendo e eles não podiam simplesmente ir embora e fingir que não tinham visto nada. "Vamos ajudar", disse Mateus, a voz firme apesar do medo. Miguel concordou e os dois se aproximaram devagar. Mateus se ajoelhou ao lado da mulher e começou a desatar as cordas que ainda prendiam seus pulsos. As mãos dele tremiam, mas ele não parou. Miguel correu até o portão do cemitério, onde havia uma torneira, e voltou com a garrafa d'água que haviam trazido, oferecendo-a aos lábios rachados da idosa. Ela bebeu devagar, engasgando um pouco, mas conseguiu tomar alguns goles. Quando abriu os olhos completamente, olhou para os meninos com uma expressão de incredulidade e gratidão ao mesmo tempo. Tentou falar, mas a voz saiu como um sussurro rouco, incompreensível. "A senhora está machucada", disse Miguel com cuidado. "A gente precisa levar a senhora para algum lugar. Para um hospital, talvez." A mulher balançou a cabeça fracamente, como se quisesse dizer algo, mas não tinha forças. Mateus olhou para o irmão, e os dois souberam que não podiam levá-la para o hospital sozinhos. Não tinham dinheiro para o transporte, e a mulher estava fraca demais para caminhar. A única opção era levá-la para a pessoa em quem mais confiavam no mundo. "Vamos levar ela para a casa da avó", disse Mateus. "A avó vai saber o que fazer." Miguel concordou, e juntos tentaram ajudar a mulher a se levantar. Ela era leve, quase frágil, mas ainda assim pesava demais para 2 meninos de 12 anos. Decidiram então se revezar, um de cada vez, apoiando-a pelos ombros enquanto o outro segurava as pernas. Foi difícil, demorado, e várias vezes precisaram parar para descansar, mas não desistiram. O caminho de volta para a casa da avó Benedita foi longo. As ruas de São João del Rei estavam mais movimentadas agora, e algumas pessoas pararam para olhar, curiosas e desconfiadas. Mas ninguém ofereceu ajuda. Ninguém perguntou o que estava acontecendo. Era como se a pobreza dos meninos e o estado da mulher fossem motivos suficientes para virar o rosto e seguir em frente. Quando finalmente chegaram à casa, ofegantes e cansados, a avó Benedita estava no quintal estendendo roupas no varal. Ao ver os netos carregando uma mulher desconhecida, largou tudo e correu até eles, os olhos arregalados de preocupação. "Meu Deus do céu, o que aconteceu?" perguntou ela, ajudando os meninos a apoiar a mulher. "A gente achou ela no cemitério, vó", explicou Miguel ainda sem fôlego. Ela estava amarrada, machucada. Não podia deixar ela lá. Benedita olhou para a mulher, para as marcas no rosto, para as roupas rasgadas, e entendeu de imediato a gravidade da situação. Sem perguntar mais nada, guiou os meninos para dentro da casa e juntos deitaram. A idosa no único colchão disponível, que ficava no quartinho dos fundos. Com mãos firmes e cuidadosas, Benedita começou a limpar os ferimentos da mulher. Usou água morna, panos limpos e um pouco de álcool que guardava para emergências.
Os meninos ficaram parados na porta, observando em silêncio, ainda processando o que tinha acontecido. A mulher gemeu baixinho enquanto Benedita limpava um corte mais profundo na testa, mas não reclamou. Quando os ferimentos estavam limpos e cobertos com ataduras improvisadas, Benedita preparou um chá de ervas calmantes e ajudou a mulher a beber. Aos poucos, a idosa começou a recuperar um pouco das forças. Ela ficou em silêncio por um tempo, apenas respirando devagar, os olhos fechados, como se estivesse reunindo coragem para falar. Benedita sentou-se ao lado da cama, as mãos pousadas no colo, esperando pacientemente. Os meninos também esperaram, sentados no chão, encostados na parede. Finalmente, a mulher abriu os olhos e olhou para Benedita. A voz dela saiu fraca, mas carregada de emoção. Obrigada. Vocês salvaram minha vida. Benedita sorriu de leve, mas havia preocupação em seus olhos. A senhora precisa de ajuda médica, vou chamar alguém. A mulher balançou a cabeça, agarrando a mão de Benedita, com uma força surpreendente. Não, por favor, não chame a polícia. Não agora. Eu preciso contar o que aconteceu primeiro. Preciso que alguém saiba a verdade. Benedita franziu a testa, mas não insistiu. Havia algo na voz da mulher, uma urgência, um medo, que a fez perceber que aquela história era mais complicada do que parecia. Então conte, disse Benedita com calma. Estamos aqui para ouvir. A mulher fechou os olhos novamente e, quando os abriu, estavam cheios de lágrimas. Meu nome é Helena, Helena Cardoso, e fui traída pelos meus próprios filhos. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de expectativa. Os meninos se aproximaram, sentando-se no chão ao lado da cama. Benedita apertou a mão de Helena, encorajando-a a continuar. Helena respirou fundo e começou a contar sua história. Disse que era viúva havia 10 anos, que tinha 3 filhos, e que, ao longo dos últimos meses, percebeu que algo estava errado. Os filhos, que sempre foram distantes, começaram a visitá-la com mais frequência. No começo, achou que era carinho tardio, um desejo de se aproximar, mas logo percebeu que o interesse era outro. Queriam que ela assinasse papéis. Diziam que era para facilitar as coisas, para organizar a herança, para garantir que tudo ficasse certo quando ela não estivesse mais por perto. Helena, que sempre foi uma mulher atenta e desconfiada, se recusou. Disse que não assinaria nada sem entender completamente o que estava fazendo. Foi então que as coisas mudaram. Os filhos começaram a tratá-la mal, a fazer comentários cruéis sobre sua idade, sobre sua capacidade de cuidar de si mesma. Diziam que ela estava ficando esquecida, que não tinha mais condições de administrar seus próprios bens. Helena sabia que não era verdade, mas percebeu que eles estavam construindo uma narrativa, preparando o terreno para algo pior. E então, há alguns dias, eles a levaram de casa. Disseram que iriam para um lugar tranquilo onde ela poderia descansar. Helena desconfiou, mas foi. Achava que, no fundo, ainda poderia confiar neles. Afinal, eram seus filhos. Mas no caminho, pararam em um lugar isolado. E foi ali que tudo aconteceu. Helena não quis entrar em detalhes sobre a violência que sofreu, mas as lágrimas que escorriam por seu rosto diziam tudo. Disseram que ela não servia mais para nada, que era um peso, que seria melhor se ela simplesmente desaparecesse. Amarraram-na e a deixaram ali, no cemitério, escondida entre os túmulos abandonados, esperando que ninguém a encontrasse. Ou que, se encontrassem, já fosse tarde demais. Mas os meninos a encontraram. E agora ela estava ali, viva, mas com medo. Porque sabia que os filhos não desistiriam facilmente. Eles tinham planos, papéis preparados, e provavelmente já estavam espalhando a notícia de que ela havia desaparecido, talvez até inventando uma história sobre problemas mentais ou um acidente. Benedita ouviu tudo em silêncio, a expressão grave. Quando Helena terminou de falar, ela segurou as mãos da mulher com firmeza e olhou nos olhos dela. Aqui a senhora está segura. Ninguém vai machucá-la enquanto estiver sob o meu teto. Mas precisamos ser cuidadosos. Pessoas com poder e dinheiro têm maneiras de distorcer a verdade.
Vamos precisar de ajuda. Helena assentiu, exausta. Benedita se levantou e pediu aos meninos que viessem com ela para a cozinha. Ali, longe de Helena, ela falou em voz baixa. Isso é sério, meninos. Muito sério. Vocês fizeram a coisa certa ao trazer essa mulher para cá, mas agora precisamos pensar no que fazer. Se os filhos dela descobrirem que ela está aqui, podem vir atrás de nós. E não vai ser fácil. Mateus e Miguel se entreolharam, mas não havia dúvida em seus olhos. Eles sabiam o que tinha que ser feito. A gente não vai deixar eles machucarem ela de novo, disse Mateus, com uma convicção que surpreendeu até ele mesmo. A gente fez certo em ajudar. E vamos continuar ajudando. Benedita sorriu orgulhosa dos netos. Passou a mão nos cabelos de cada um deles e assentiu. Então vamos precisar de aliados. Vou falar com o padre Joaquim. Ele conhece gente que pode ajudar. E vamos manter isso em segredo por enquanto. Ninguém além de nós três pode saber que ela está aqui. Os dias que se seguiram foram de tensão crescente. Helena se recuperava aos poucos, mas a sombra do medo nunca a abandonava completamente. Benedita manteve a mulher escondida, preparando refeições simples e garantindo que ela tivesse tudo o que precisava para se fortalecer. Enquanto isso, na cidade, os boatos começaram a circular. Diziam que uma mulher rica de Belo Horizonte havia desaparecido, que a família estava desesperada, que estavam oferecendo recompensa por qualquer informação. Os comentários se espalhavam rapidamente e Benedita sabia que era questão de tempo até que alguém começasse a fazer perguntas mais direcionadas. Uma tarde, Mateus voltou da feira com uma expressão preocupada. Havia ouvido duas mulheres conversando sobre o desaparecimento. Diziam que a tal senhora estava confusa, que tinha problemas mentais, que provavelmente havia se perdido e estava em perigo. A narrativa estava sendo construída com cuidado e era convincente. Benedita ouviu tudo em silêncio e depois foi até o quarto onde Helena descansava. Contou o que estava acontecendo lá fora e a expressão da mulher se fechou. Eles estão fazendo exatamente o que eu imaginei. Estão me pintando como uma velha senil que não sabe o que faz. E se me encontrarem, vão dizer que eu fui resgatada por eles, que estou delirando, que nada do que eu digo é verdade. Benedita cruzou os braços, pensativa. Então precisamos garantir que, quando eles vierem, e eles vão vir, tenhamos provas, testemunhas, gente que acredite na sua palavra. Helena concordou, mas o medo ainda estava lá, enraizado fundo. Benedita sabia que precisavam agir rápido. Na manhã seguinte, Benedita foi até a igreja de São Francisco de Assis e conversou com o padre Joaquim, um homem de meia-idade, de voz mansa e coração justo. Contou a história de Helena sem omitir detalhes e pediu ajuda. O padre Joaquim ouviu tudo, com atenção, e quando Benedita terminou, ele assentiu devagar. Conheço alguém que pode ajudar. Uma assistente social que trabalha com casos de violência contra idosos. Vou entrar em contato com ela, mas precisamos ser rápidos. Se essa mulher está dizendo a verdade, e eu acredito que está, então estamos lidando com algo muito grave. Benedita agradeceu e voltou para casa com um pouco mais de esperança. Mas sabia que a batalha estava apenas começando. Naquela mesma tarde, enquanto ajudava Helena a sentar-se na cadeira da cozinha para tomar um chá, ouviu batidas na porta. O coração dela disparou. Olhou para os meninos, que também ficaram tensos, e depois foi até a porta devagar. Abriu apenas uma fresta e viu um homem bem vestido, terno escuro, gravata, sapatos engraxados. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Boa tarde. Estou procurando por uma senhora que desapareceu há alguns dias. Dona Helena Cardoso. Por acaso a senhora tem alguma informação sobre ela? Benedita sentiu o sangue gelar, mas manteve a expressão neutra. Não, não tenho. Por que o senhor acha que eu saberia? O homem inclinou a cabeça levemente, o sorriso ainda lá mais frio. Ouvi dizer que a senhora é conhecida por ajudar pessoas, e pensei que talvez alguém tivesse lhe procurado. A família está muito preocupada. Dona Helena não está bem de saúde mental, sabe? Precisa de cuidados.
Benedita segurou a porta com mais força, mas não demonstrou hesitação. Se eu souber de algo, aviso, mas até agora não vi nada. O homem a estudou por um momento longo demais, como se tentasse ler além das palavras. Então, finalmente, assentiu e entregou um cartão. Caso veja ou ouça algo, por favor, entre em contato. A família ficaria muito grata. Benedita pegou o cartão e fechou a porta devagar. Assim que o homem se afastou, ela encostou as costas na porta e soltou o ar que estava prendendo. Mateus e Miguel apareceram no corredor, os olhos arregalados. Ele sabe, disse Mateus. Ele desconfia. Benedita concordou, guardando o cartão no bolso do avental. Sim, e agora tudo fica mais complicado, mas não vamos recuar. Vamos proteger Helena, custe o que custar. E assim, naquela pequena casa na várzea, em São João del Rei, uma batalha silenciosa começou a se formar. De um lado, uma mulher idosa traída pelos próprios filhos. Do outro, uma avó e 2 meninos órfãos, armados apenas com compaixão e coragem. E entre eles uma verdade que precisava vir à tona, não importava quantas mentiras tentassem sufocá-la. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão que pairava no ar, como a própria neblina que cobria São João del Rei todas as manhãs. Benedita mantinha a rotina de sempre, lavando roupas, passando ferro, entregando as trouxas limpas e perfumadas às patroas. Mas agora, cada passo fora de casa era calculado. Cada olhar que recebia na rua parecia carregar um questionamento silencioso, uma desconfiança não dita. Helena se recuperava devagar, fisicamente ao menos. Os hematomas no rosto começavam a desbotar, passando do roxo intenso para tons amarelados e esverdeados. As marcas das cordas nos pulsos e tornozelos ainda estavam lá, fundas, como cicatrizes que demorariam a apagar. Mas o que mais preocupava Benedita era o estado emocional da mulher. Helena tinha pesadelos todas as noites. Acordava sobressaltada, com os olhos arregalados, procurando por algo ou alguém que não estava ali. E quando acordava, levava alguns segundos para lembrar onde estava, para perceber que estava segura. Mateus e Miguel se revezavam para fazer companhia a ela. Mateus, com seu jeito quieto, sentava-se ao lado da cama e lia em voz baixa trechos do único livro que tinham em casa, uma Bíblia velha que pertencera à mãe deles. Não eram exatamente histórias alegres, mas Helena parecia encontrar conforto nas palavras, na voz calma do menino, na presença silenciosa que lhe dizia que não estava sozinha. Miguel, por sua vez, tentava arrancar algum sorriso dela. Contava histórias engraçadas sobre coisas que aconteciam na escola, sobre o cachorro do vizinho que vivia fugindo e voltando com galinhas no focinho, sobre a vez em que ele e Mateus tentaram fazer um bolo e quase incendiaram a cozinha. Helena ria, uma risada fraca, mas sincera, e aquilo era como um bálsamo para todos na casa. Foi no 3º dia após a visita do homem de terno que o padre Joaquim apareceu, acompanhado de uma mulher. Ela era alta, tinha uns 40 e poucos anos, cabelos presos em um coque firme, óculos de armação fina e uma expressão séria, mas gentil. Vestia uma blusa social branca e uma calça preta simples, e carregava uma pasta de couro debaixo do braço. Benedita, essa é Luciana Tavares, apresentou o padre Joaquim. Ela é assistente social e trabalha com casos de violência doméstica e contra idosos. Contei a ela sobre a situação de Dona Helena, e ela se dispôs a ajudar. Luciana estendeu a mão para Benedita, que a apertou com firmeza. Havia algo na postura daquela mulher que transmitia confiança, uma seriedade profissional que, ao mesmo tempo, não era fria. Sei que a situação é delicada, disse Luciana, entrando na casa com o padre, mas precisamos agir com cautela. Se Dona Helena realmente foi vítima de violência por parte dos filhos, e tudo indica que sim, então estamos lidando com um caso grave. E pessoas com recursos financeiros, como parece ser o caso, costumam ter advogados, contatos, influência. Precisamos construir um caso sólido. Benedita guiou os dois até o quarto onde Helena descansava. A mulher estava sentada na cama, as costas apoiadas em travesseiros improvisados,
as mãos trêmulas, segurando uma xícara de chá. Quando viu o padre Joaquim, relaxou um pouco, mas quando os olhos dela encontraram os de Luciana, houve hesitação. Dona Helena, disse o padre Joaquim com gentileza, esta é Luciana. Ela veio para ajudar a senhora. Pode confiar nela. Helena estudou a assistente social por um momento, então assentiu devagar. Luciana se aproximou, puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Abriu a pasta e tirou uma caneta e um bloco de anotações. Dona Helena, preciso que me conte tudo o que aconteceu, desde o começo. Sei que pode ser difícil reviver essas memórias, mas é importante que eu tenha todos os detalhes. Vou anotar tudo e depois vamos decidir juntas quais são os próximos passos. A senhora está de acordo? Helena respirou fundo, olhou para Benedita, que assentiu encorajadora, e então começou a falar. Contou tudo novamente, mas dessa vez com mais detalhes. Falou sobre como os filhos começaram a visitá-la com mais frequência meses atrás, sempre trazendo papéis para ela assinar, sempre insistindo que era para o bem dela, para facilitar as coisas. Helena tinha uma propriedade grande em Belo Horizonte, além de investimentos e algumas economias. Não era extremamente rica, mas tinha o suficiente para viver confortavelmente e deixar algo de herança. Quando ela se recusou a assinar os papéis sem entender completamente o que estava fazendo, os filhos mudaram. Começaram a tratá-la com desprezo, a fazer comentários sobre sua idade, sobre como ela estava ficando esquecida, confusa. Helena sabia que não estava. Ela sempre foi uma mulher lúcida, organizada, com a mente afiada, mas os filhos queriam plantar a ideia de que ela estava perdendo a capacidade mental. E fizeram isso na frente de vizinhos, de conhecidos, criando uma narrativa que poderia ser usada contra ela no futuro. E então veio o dia em que a levaram embora. Disseram que era para um passeio, para um lugar tranquilo, onde ela poderia descansar. Helena ingenuamente acreditou. Ainda tinha a esperança de que, no fundo, os filhos se importavam com ela. Mas quando pararam em uma estrada isolada, longe de tudo, a verdade veio à tona. Aqui, Helena fez uma pausa. As lágrimas começaram a escorrer, e ela precisou de alguns minutos para se recompor. Luciana não a apressou. Esperou pacientemente, anotando o que já havia sido dito, dando tempo para que a mulher encontrasse forças para continuar. Eles me disseram que eu era um peso, que não servia mais para nada, que seria melhor se eu simplesmente desaparecesse. E então me amarraram. Eu implorei. Disse que eles eram meus filhos, que eu os amava, que não entendia por que estavam fazendo aquilo. Mas eles não ouviram, ou não quiseram ouvir. Me trouxeram até aquele cemitério, me jogaram ali como se eu fosse lixo e foram embora. A voz de Helena falhou, e ela cobriu o rosto com as mãos. Benedita se aproximou e segurou o ombro dela em silêncio. Luciana fechou os olhos por um momento, absorvendo o peso daquelas palavras, e então voltou a escrever. Dona Helena, preciso que me diga os nomes dos seus filhos e, se possível, qualquer informação sobre onde eles moram, onde trabalham, qualquer coisa que possa ser útil. Helena assentiu e forneceu os nomes. Carlos, o mais velho, advogado bem-sucedido em Belo Horizonte. Renata, a do meio, casada com um empresário, vivia uma vida confortável sem precisar trabalhar. E Ricardo, o caçula, que administrava um negócio de consultoria. Todos bem estabelecidos, todos com recursos, todos com reputações a zelar. Luciana anotou tudo, depois pediu permissão para fotografar as marcas no corpo de Helena. A mulher hesitou, mas concordou. Luciana documentou cada hematoma, cada marca de corda, cada arranhão, com uma câmera pequena e discreta. Tudo seria usado como evidência. Agora precisamos pensar na segurança da senhora. Se os filhos descobrirem que está aqui, podem tentar algo. Eu vou entrar em contato com um advogado de confiança, alguém que lida com casos de violência familiar. E vou registrar tudo isso oficialmente. Mas até lá, é importante que a senhora permaneça aqui, escondida. Concorda? Helena concordou, exausta. Luciana se levantou, guardou as anotações e a câmera na pasta e olhou para Benedita. A senhora está fazendo algo muito corajoso ao proteger Dona Helena,
mas preciso que saiba que pode haver consequências. Se a família dela tiver influência, podem tentar complicar as coisas para a senhora também. Tem certeza de que quer continuar? Benedita não hesitou nem por um segundo. Tenho. Não vou abandonar essa mulher. Ela precisa de ajuda e eu vou dar. Luciana sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, e assentiu. Então vamos fazer isso juntas. Nos dias que se seguiram, as coisas começaram a acontecer rapidamente. Luciana conseguiu um advogado, um homem de meia idade chamado Geraldo Mendes, conhecido por defender casos difíceis de violência familiar. Ele foi até a casa de Benedita, conversou com Helena por horas, anotou tudo, estudou as fotos das lesões e depois saiu de lá com uma expressão grave. Isso é sério, muito sério. Se conseguirmos provar que houve tentativa de despojo, coação e abandono, os filhos podem responder criminalmente. Mas não vai ser fácil. Eles vão negar tudo, vão tentar desacreditar Dona Helena, vão usar recursos para arrastar o caso. Mas vamos lutar. E a luta começou. Geraldo registrou um boletim de ocorrência, anexou as fotos, o depoimento de Helena e o testemunho dos meninos que haviam encontrado a mulher naquele estado. Luciana também abriu um processo na assistência social, pedindo proteção para Helena e investigação sobre a conduta dos filhos. Mas, como esperado, a reação não demorou a vir. 2 dias depois, os jornais de Belo Horizonte publicaram uma nota sobre o desaparecimento de Helena Cardoso. A matéria dizia que ela sofria de problemas de memória, que havia saído de casa desorientada e que a família estava desesperada procurando por ela. Havia até uma foto antiga de Helena, sorrindo ao lado dos 3 filhos, todos abraçados, a imagem perfeita de uma família feliz. Benedita leu a matéria e sentiu a raiva subir. Mas manteve a calma. Sabia que aquilo era parte da estratégia dos filhos de Helena, construir uma narrativa que os favorecesse, que os pintasse como vítimas preocupadas e Helena como uma mulher confusa que precisava ser resgatada. Mas a verdade tinha suas próprias armas. Geraldo, o advogado, conseguiu uma liminar para que Helena fosse examinada por um médico independente, alguém sem ligações com a família. O exame confirmou que ela estava em plena capacidade mental, lúcida, coerente, e que as lesões em seu corpo eram consistentes com o relato de violência que ela havia dado. Com isso em mãos, Geraldo deu entrada em uma ação contra os filhos de Helena, acusando-os de tentativa de despojo, coação e abandono de incapaz. A notícia chegou rapidamente aos filhos, e a reação foi imediata. Na manhã seguinte, 3 carros pararam em frente à casa de Benedita. Dela saíram Carlos, Renata e Ricardo, acompanhados de um advogado e de 2 homens que pareciam seguranças. Carlos bateu na porta com força, e quando Benedita abriu, ele não perdeu tempo com gentilezas. "Onde está minha mãe?" exigiu ele, a voz alta e autoritária. Benedita olhou para ele com calma, mas não se intimidou. Se está falando de Dona Helena, ela está sob proteção. Proteção? Carlos deu um passo à frente, mas Benedita não recuou. Proteção de quem? De uma lavadeira que meteu a cara onde não foi chamada? Minha mãe está doente, confusa. Precisa de cuidados médicos adequados, não de gente que quer se aproveitar dela. Benedita sentiu a raiva ferver, mas manteve a voz firme. Dona Helena não está confusa. Ela está perfeitamente lúcida e... Ela contou tudo o que vocês fizeram com ela. Tudo. Carlos abriu a boca para responder, mas a irmã, Renata, colocou a mão no braço dele, pedindo cautela. Ela olhou para Benedita com uma expressão mais controlada, mas não menos fria. A senhora não sabe de nada. Minha mãe anda tendo delírios, inventando histórias. Ela precisa de tratamento. E nós, como filhos, temos o direito de cuidar dela. Benedita cruzou os braços. Dona Helena não vai a lugar nenhum com vocês. Ela tem um advogado agora. E testemunhas. Se querem falar com ela, vão ter que fazer isso da forma correta, na presença das autoridades. Ricardo, o caçula, que até então tinha ficado calado, deu um passo à frente. Havia algo de perigoso em seu olhar. A senhora não sabe com quem está se metendo. Temos recursos, contatos. Podemos tornar a vida da senhora muito difícil. Benedita olhou para ele sem piscar.
Podem tentar, mas não vão me fazer desistir. Carlos, percebendo que não estavam chegando a lugar nenhum, fez um sinal para os seguranças, que voltaram para os carros. Ele olhou para Benedita uma última vez, a expressão dura. Isso não vai ficar assim. Vamos ver quem está dizendo a verdade. E então foram embora, deixando um rastro de ameaça no ar. Benedita fechou a porta e encostou-se nela, o coração acelerado. Mateus e Miguel apareceram correndo do fundo da casa, onde tinham ficado escondidos com Helena. Eles foram embora, disse Benedita. Mas isso está longe de acabar. Helena, que havia ouvido tudo de seu esconderijo, veio até a sala, os olhos cheios de lágrimas. Vocês não precisam fazer isso por mim. Não precisam se arriscar assim. Benedita foi até ela e segurou suas mãos com firmeza. Precisamos, sim, porque é o certo, e porque ninguém merece passar pelo que a senhora passou. Vamos lutar, dona Helena, e vamos vencer. Mas os dias que se seguiram mostraram que a luta seria mais dura do que imaginavam. Os filhos de Helena começaram a espalhar boatos pelo vilarejo. Diziam que Benedita estava manipulando uma mulher doente para conseguir dinheiro. Que os meninos eram cúmplices, que tudo não passava de um golpe bem elaborado. As pessoas, que antes cumprimentavam Benedita com respeito, agora a olhavam com desconfiança. Algumas patroas cancelaram os serviços de lavagem de roupas, dizendo que preferiam não se envolver em confusão. A pressão financeira começou a apertar. Benedita tinha economias, mas não muito. E com menos trabalho, as coisas ficaram difíceis, mas ela não recuou. Continuou cuidando de Helena, garantindo que a mulher tivesse comida, remédios, conforto. E os meninos, mesmo ouvindo comentários cruéis na escola, mantiveram a cabeça erguida. Foi Luciana quem trouxe a notícia que mudou o rumo das coisas. Ela apareceu na casa uma tarde com uma expressão de quem havia descoberto algo importante. Consegui algo. Um dos vizinhos de Dona Helena, em Belo Horizonte, se dispôs a prestar depoimento. Ele disse que viu os filhos saindo da casa com a mãe naquele dia e que ela parecia assustada, tentando resistir. Ele achou estranho, mas não fez nada na hora. Agora está disposto a testemunhar. Além disso, Geraldo, o advogado, tinha encontrado inconsistências nos documentos que os filhos haviam preparado. Assinaturas que não batiam, datas que não faziam sentido, cláusulas que eram claramente prejudiciais a Helena. Tudo apontava para uma tentativa de forçá-la a assinar papéis sob coação. Com essas novas evidências, o caso ganhou força. A polícia abriu uma investigação formal e os filhos de Helena foram convocados para prestar depoimento. Tentaram manter a calma, negaram tudo, mas as contradições começaram a aparecer. Carlos disse que a mãe estava confusa há meses. Renata disse que os problemas começaram há poucas semanas. Ricardo afirmou que nunca houve qualquer tipo de coação, mas os documentos diziam o contrário. E então veio o momento crucial. Helena foi convocada para depor. Benedita, Luciana e Geraldo a acompanharam até a delegacia. A mulher estava nervosa, as mãos tremiam, mas havia determinação em seus olhos. Ela não ia deixar que os filhos saíssem impunes. O depoimento durou horas. Helena contou tudo desde o começo sem omitir detalhes. Falou sobre como os filhos mudaram, sobre as ameaças veladas, sobre o dia em que foi levada embora e abandonada. Sua voz falhou várias vezes, as lágrimas caíram, mas ela não parou. Continuou até o fim. Quando saiu da delegacia, estava exausta, mas também aliviada. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que sua voz havia sido ouvida, que alguém finalmente acreditava nela. De volta à casa de Benedita, Helena se sentou à mesa da cozinha e aceitou o chá que a mulher lhe ofereceu. Mateus e Miguel se sentaram ao lado dela, em silêncio, oferecendo apenas presença e companhia. E ali, naquela casa simples, naquela cozinha pequena, Helena sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não era perfeita, não era permanente, mas estava lá. E isso, por enquanto, era suficiente. As semanas que se seguiram ao depoimento de Helena foram de uma espera angustiante. A investigação avançava devagar, como costuma acontecer quando há pessoas influentes envolvidas.
Os filhos de Helena contrataram um dos advogados mais caros de Belo Horizonte, um homem conhecido por sua capacidade de transformar culpados em vítimas através de argumentos bem construídos e brechas na lei. Enquanto isso, em São João del Rei, a vida de Benedita e dos meninos havia mudado completamente. A casa que antes era apenas deles agora abrigava Helena, e aquela presença, embora inicialmente tenha sido motivo de preocupação, aos poucos foi se tornando natural. Helena ajudava no que podia, dobrava roupas lavadas, preparava chás, contava histórias de quando era jovem para os meninos. Havia uma delicadeza nela que não tinha sido quebrada pela crueldade dos filhos, uma bondade que insistia em existir apesar de tudo. Mateus, especialmente, tinha criado um vínculo forte com Helena. Passava horas ao lado dela, ouvindo suas histórias, fazendo perguntas sobre o passado. A mulher falava sobre o marido que havia perdido, sobre como era a vida antes de tudo, desabar, sobre os sonhos que teve e os que ainda gostaria de realizar. E Mateus, com seu jeito quieto e observador, absorvia tudo, anotando de vez em quando no caderno velho que sempre carregava. Miguel, por sua vez, havia assumido o papel de protetor. Ficava de olho em quem passava pela rua, desconfiado de qualquer movimento estranho. Acompanhava a avó quando ela saía para fazer compras, sempre atento, sempre pronto para agir se algo acontecesse. Benedita via nos netos uma maturidade que não deveria estar ali. Não naquela idade, mas também via força, e isso a enchia de orgulho. Um dia, o padre Joaquim apareceu na casa com notícias. A expressão dele era séria, mas havia um brilho nos olhos que indicava esperança. Tenho novidades. Luciana conseguiu mais uma testemunha, uma empregada que trabalhou na casa de Dona Helena por anos. Ela disse que sempre soube que os filhos maltratavam a mãe, mas tinha medo de falar. Agora está disposta a testemunhar. E mais, ela tem registros, mensagens de texto, áudios, coisas que os filhos disseram na frente dela, achando que uma empregada não teria importância. Helena cobriu a boca com as mãos, os olhos cheios de lágrimas. Aquela mulher Joana tinha sido mais do que uma empregada. Era uma amiga, alguém em quem Helena confiava. E saber que ela estava disposta a se expor, a arriscar sua própria segurança para ajudá-la, foi avassalador. Joana sempre foi boa comigo, sempre, mas nunca pensei que ela guardava provas. Ela tem família, tem filhos para criar. Não quero que ela se prejudique por minha causa. O padre Joaquim se aproximou e segurou a mão de Helena com gentileza. Ela está fazendo isso porque quer, Dona Helena, porque sabe que é o certo. E Luciana vai garantir que ela tenha proteção. Ninguém vai machucá-la. Helena assentiu, mas a culpa ainda pesava. Sentia-se responsável por colocar tantas pessoas em risco, por arrastar Benedita, os meninos, Luciana, Geraldo, o padre Joaquim e agora Joana para dentro daquela batalha. Mas Benedita, que estava ouvindo tudo da porta da cozinha, entrou e se sentou ao lado dela. Dona Helena, cada pessoa que está ajudando está fazendo isso por escolha própria. Ninguém aqui é vítima. Somos aliados e vamos lutar juntos até o fim. Aquelas palavras tocaram fundo em Helena. Ela olhou ao redor para aquela casa simples, para os rostos daquelas pessoas que mal a conheciam, mas que haviam se tornado sua família, e sentiu algo se quebrar dentro dela. Não era algo ruim. Era como se uma barreira que ela tinha construído ao longo dos anos para se proteger da dor, finalmente estivesse caindo, e por trás daquela barreira havia espaço para a esperança. Os dias que se seguiram trouxeram novas complicações. Os filhos de Helena, percebendo que o caso estava ficando sério, mudaram de estratégia. Pararam de negar completamente e começaram a alegar que tudo não passava de um mal-entendido. Disseram que sim, tinham levado a mãe para um passeio, mas que ela havia saído do carro por vontade própria, confusa, e que eles a haviam procurado desesperadamente. Alegaram que as marcas no corpo dela eram resultado de quedas, de acidentes causados pela própria desorientação. Era uma história bem construída, cheia de detalhes que pareciam plausíveis para quem não conhecia a verdade. E o pior é que estava funcionando. Alguns jornais começaram a questionar a versão de Helena, levantando dúvidas sobre sua capacidade mental, sobre a credibilidade de suas testemunhas.
A opinião pública estava dividida e isso era perigoso. Geraldo, o advogado, convocou uma reunião na casa de Benedita. Ele trouxe Luciana e os dois se sentaram à mesa da cozinha com Helena, Benedita e o padre Joaquim. A expressão de Geraldo era tensa. Precisamos de algo mais, algo definitivo que prove sem sombra de dúvida que os filhos de Dona Helena mentiram. As testemunhas são importantes, os documentos também, mas precisamos de algo que destrua completamente a versão deles. Helena olhou para as próprias mãos, para as marcas que ainda estavam lá, e sentiu uma frustração imensa. Como era possível que, depois de tudo o que havia passado, ainda tivesse que provar que estava dizendo a verdade? Foi Luciana quem teve a ideia. Ela olhou para Helena com uma expressão pensativa, depois para Geraldo. E se conseguíssemos acesso aos registros financeiros dos filhos? Se eles estavam planejando tomar os bens de Dona Helena, deve haver movimentações suspeitas, preparativos, transferências, algo que indique que estavam se preparando para assumir o controle do patrimônio dela. Geraldo bateu a mão na mesa, os olhos brilhando. Isso. Exatamente isso. Vou pedir uma ordem judicial para investigar as finanças deles. Se conseguirmos provar que estavam fazendo movimentações para se apropriar dos bens de Dona Helena antes mesmo dela supostamente desaparecer, aí sim teremos algo irrefutável. A esperança voltou a brilhar nos olhos de Helena, mas junto com ela veio o medo, porque ela sabia que, se mexessem com o dinheiro dos filhos, a reação seria violenta, e dessa vez não sabia se estariam preparados para enfrentar. A ordem judicial foi concedida e os registros financeiros dos 3 filhos de Helena foram analisados. O que encontraram foi chocante. Carlos havia aberto uma conta em nome da mãe, mas com procuração forjada, e tinha começado a transferir valores significativos para contas pessoais. Renata havia vendido alguns bens da mãe, alegando autorização, e embolsado o dinheiro. Ricardo tinha documentos preparados para declarar a mãe como incapaz, assinados por um médico que era amigo da família e que, claramente, não havia examinado Helena adequadamente. Tudo estava ali, negro no branco, um plano meticulosamente construído para despojar Helena de seus bens e silenciá-la para sempre. Geraldo apresentou as evidências ao juiz e a reação foi imediata. Os 3 filhos foram convocados para uma audiência e, dessa vez, não havia como escapar. A audiência foi marcada para uma manhã de sexta-feira. Helena estava aterrorizada com a ideia de ver os filhos novamente, mas sabia que era necessário. Benedita, Luciana e Geraldo a acompanhariam, e isso lhe dava alguma força. Na véspera, ela mal conseguiu dormir. Ficou deitada na cama, olhando para o teto, repassando mentalmente tudo o que diria, tudo o que precisava dizer. Mateus e Miguel, que haviam percebido a tensão, entraram no quarto dela antes de dormir. Miguel se sentou na beirada da cama e Mateus ficou de pé ao lado, as mãos no bolso, um pouco envergonhado, mas determinado. A gente queria dizer uma coisa, começou Miguel, olhando para Helena com seriedade. A gente sabe que amanhã vai ser difícil, mas a senhora não está sozinha. A gente acredita na senhora. Ah, vó acredita. Todo mundo que conhece a senhora de verdade acredita. E isso tem que valer alguma coisa. Mateus, mais tímido, tirou o caderno velho do bolso e abriu em uma página marcada. Leu em voz baixa, quase sussurrando. Escrevi isso hoje. É meio bobo, mas queria que a senhora ouvisse. Diz assim: tem coisas que a gente não escolhe. Não escolhe a família em que nasce, não escolhe as dores que vai carregar. Mas a gente escolhe quem vai estar do nosso lado quando tudo parecer impossível. E a gente escolheu a senhora. Porque a senhora merece. Helena começou a chorar, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Ela puxou os 2 meninos para um abraço apertado e ficou ali, segurando-os, sentindo a força daqueles corações pequenos, mas imensos. No dia seguinte, o fórum estava cheio. Helena entrou acompanhada de Benedita, Luciana e Geraldo, e sentiu os olhares de todos sobre ela. Do outro lado da sala, os 3 filhos estavam sentados, acompanhados de seu advogado. Carlos olhou para a mãe com uma expressão dura, sem qualquer traço de remorso. Renata desviou o olhar
como se não conseguisse enfrentar a mãe. Ricardo ficou de braços cruzados, a expressão indiferente. O juiz, um homem de meia idade, de cabelos grisalhos e óculos redondos, entrou e todos se levantaram. Ele se sentou, ajustou os papéis na mesa e começou a sessão. A audiência durou horas. Geraldo apresentou todas as evidências, uma por uma. Mostrou as fotos das lesões de Helena, os depoimentos das testemunhas, os registros financeiros que provavam a tentativa de despojo. O advogado dos filhos tentou contra-argumentar, alegando que tudo não passava de interpretações equivocadas, que os filhos estavam apenas cuidando dos interesses da mãe, que as transferências financeiras eram legítimas. Mas quando chegou a vez de Helena falar, tudo mudou. Ela se levantou, as mãos tremendo, mas a voz firme, olhou diretamente para os filhos e começou a falar. Eu dei tudo por vocês. Trabalhei a vida inteira para que tivessem o que eu nunca tive. Paguei escolas, faculdades, ajudei quando estavam em dificuldades. Sempre estive lá. E quando precisei de vocês, quando fiquei sozinha depois que o pai de vocês partiu, vocês me abandonaram. Pior que isso, me traíram. Me trataram como se eu não fosse nada, como se minha vida não tivesse valor. E por quê? Por dinheiro, por bens, por coisas que não vão trazer felicidade. Para ninguém. A voz dela falhou, mas ela continuou. Vocês me amarraram. Me deixaram em um cemitério esperando que eu morresse ali. E se não fossem dois meninos pobres e órfãos que tiveram mais compaixão do que meus próprios filhos, eu não estaria aqui hoje. Eles me salvaram. Eles e uma mulher que mal me conhecia, mas que me acolheu, me protegeu, arriscou tudo por mim. E vocês, meus filhos, meus próprios filhos, me descartaram como lixo. Helena olhou para o juiz, as lágrimas escorrendo livremente agora. Não quero vingança. Quero justiça. Quero que eles respondam pelo que fizeram. E quero que isso sirva de exemplo, para que nenhuma outra pessoa idosa passe pelo que eu passei. O silêncio na sala era absoluto. Até o advogado dos filhos parecia sem palavras. O juiz olhou para Carlos, Renata e Ricardo e perguntou se tinham algo a dizer. Carlos abriu a boca, mas nada saiu. Renata começou a chorar, mas não era choro de arrependimento, era choro de quem foi pego. Ricardo apenas balançou a cabeça, dizendo que não tinha nada a declarar. O juiz então se levantou e disse que analisaria todas as evidências e daria seu veredito em breve. A audiência foi encerrada e Helena saiu dali exausta, mas também aliviada. Tinha dito tudo o que precisava dizer. Tinha olhado nos olhos dos filhos e mostrado que não era mais a mulher frágil que eles pensavam poder controlar. De volta a São João del Rei, Helena se sentou no quintal da casa de Benedita, olhando para o céu que começava a escurecer. Os meninos estavam brincando com o cachorro do vizinho e Benedita estava na cozinha preparando o jantar. Era uma cena simples, cotidiana, mas para Helena era tudo. Era paz, era segurança, era amor. Naquela noite, enquanto todos jantavam juntos ao redor da mesa, Helena fez uma pergunta que vinha remoendo há dias. Benedita, por que você fez isso? Por que arriscou tudo por mim, uma desconhecida? Benedita parou de comer, olhou para Helena com aqueles olhos cheios de sabedoria e respondeu com simplicidade. Porque era o certo. E porque ninguém, absolutamente ninguém, merece ser tratado da forma como trataram a senhora. Se cada um de nós fizer um pouco, o mundo fica menos cruel. É simples assim. Helena sorriu. Uma coisa rara nos últimos tempos, e assentiu. Era simples assim. E naquela simplicidade havia uma beleza profunda, algo que ela tinha esquecido que existia. Os dias que se seguiram foram de espera, mas dessa vez era uma espera diferente. Não era mais aquela angústia paralisante, era a expectativa, a sensação de que, finalmente, a verdade estava vindo à tona e que, acontecesse o que acontecesse, Helena sabia que não estava mais sozinha. E então, uma manhã, o telefone tocou. Era Geraldo. O juiz havia dado o veredito. Os filhos de Helena seriam responsabilizados. Teriam que devolver tudo o que haviam tirado dela. Enfrentariam processos criminais por tentativa de despojo e coação e estariam sujeitos a medidas protetivas que os impediam de se aproximar da mãe.
Helena ouviu tudo em silêncio, e quando desligou o telefone ficou parada por um momento processando. Então, devagar, um sorriso começou a se formar. Não era um sorriso de vitória, era um sorriso de alívio, de libertação. Depois de tanto tempo carregando aquele peso, finalmente podia respirar. Benedita e os meninos comemoraram, mas de forma contida, com respeito. Sabiam que aquilo não apagava a dor que Helena havia sentido, mas era um passo importante rumo à cura. Naquela noite, Helena pediu para ir até o cemitério. Benedita achou estranho, mas acompanhou, junto com os meninos. Quando chegaram ao lugar onde tudo tinha começado, ao muro onde os meninos a haviam encontrado, Helena parou e respirou fundo. Foi aqui que eu morri, e foi aqui que eu renasci. Graças a vocês. Ela se virou para Mateus e Miguel e segurou as mãos dos dois. Vocês me salvaram, de uma forma que vai além do físico. Vocês me devolveram a fé na humanidade. E por isso, eu serei eternamente grata. Mateus, sempre quieto, olhou para Helena e disse com a voz firme: a gente só fez o que era certo. Como a avó sempre ensinou. E naquele momento, ali naquele cemitério coberto de neblina, enquanto o vento frio soprava e as estrelas começavam a aparecer no céu, Helena entendeu que família não é apenas sangue. Família é quem está ao seu lado quando o mundo desaba, é quem te pega quando você cai, é quem acredita em você quando ninguém mais acredita. E ela tinha encontrado isso ali, naquela pequena casa na várzea, com aquelas pessoas simples e generosas que mudaram sua vida para sempre. Os meses que se seguiram ao veredito foram de transformação silenciosa, mas profunda. Helena, que por tanto tempo havia vivido na sombra do medo e da traição, começou a se reconstruir. Não foi um processo rápido nem fácil. Havia dias em que o peso do passado voltava com força, dias em que os pesadelos retornavam e ela acordava em pânico, procurando por cordas imaginárias ao redor dos pulsos. Mas aos poucos, com a ajuda de Benedita, dos meninos e de toda a rede de apoio que havia se formado ao seu redor, ela foi encontrando forças para seguir em frente. A primeira grande decisão que Helena tomou foi não voltar para Belo Horizonte. Sua antiga casa, aquele lugar que um dia havia sido lar, agora estava manchado por memórias dolorosas. Além disso, os filhos, mesmo condenados e proibidos de se aproximar dela, ainda viviam na cidade, e a presença deles, mesmo à distância, era um fantasma que Helena não queria mais carregar. Então, ela decidiu ficar em São João del Rei, perto das pessoas que realmente se importavam com ela. Com parte dos recursos que conseguiu reaver, Helena comprou uma casinha simples no bairro da Várzea, a poucos quarteirões da casa de Benedita. Não era nada luxuoso, mas era dela, conquistada com dignidade, um símbolo de recomeço. A casa tinha um quintal pequeno onde ela começou a plantar flores, as mesmas flores silvestres que os meninos haviam levado ao túmulo da mãe deles naquela manhã nebulosa que mudou tudo. Margaridas sempre vivas, rosas que insistiam em florescer, mesmo no inverno mineiro. Benedita ajudou Helena a se instalar, levando móveis usados, mas ainda bons, cortinas que ela mesma costurou e até alguns quadros simples para alegrar as paredes. Os meninos também participaram, carregando caixas, pintando paredes, organizando tudo com um cuidado que revelava o carinho que sentiam por aquela mulher que, de alguma forma, havia se tornado parte da família. Quando tudo estava pronto, Helena convidou todos para um jantar. Foi a primeira vez que ela cozinhou em sua nova casa e preparou uma refeição farta, cheia de pratos típicos mineiros que aprendera a fazer ao longo da vida. Tinha frango com quiabo, angu, couve refogada, torresmo e um bolo de fubá que saiu do forno perfumando toda a casa. Benedita, Mateus, Miguel, o padre Joaquim, Luciana, Geraldo e até Joana, a ex-empregada que havia testemunhado a favor de Helena, estavam ali, reunidos ao redor da mesa. Foi uma noite de gratidão e alegria. As conversas fluíam naturalmente, entremeadas por risadas e histórias. Helena olhava ao redor para aqueles rostos e sentia o coração transbordar. Aquelas pessoas
vindas de lugares diferentes, com histórias diferentes, tinham se unido por uma causa comum: a busca pela justiça e pela dignidade humana. E agora, ali estavam, não mais como aliados em uma batalha, mas como família. Quando a sobremesa foi servida, Helena se levantou e pediu a atenção de todos. Sua voz, que meses atrás era apenas um sussurro fraco, agora soava firme e cheia de emoção. Quero agradecer a cada um de vocês. Não tenho palavras para expressar o que fizeram por mim. Vocês me devolveram a vida, a dignidade, a esperança. E mais do que isso, me mostraram que ainda existe bondade no mundo, mesmo quando tudo parece perdido. Eu estava pronta para desistir, para aceitar que minha vida não tinha mais valor. Mas vocês me provaram o contrário, e por isso serei eternamente grata. Houve lágrimas, abraços e um silêncio respeitoso que disse mais do que qualquer palavra poderia dizer. Benedita, sempre sábia, levantou a xícara de café e fez um brinde simples, mas profundo. Que a gente nunca esqueça que o amor é mais forte que qualquer ódio e que a compaixão é a arma mais poderosa que temos. Todos ergueram suas xícaras e repetiram as palavras, selando aquele momento como algo que ficaria guardado para sempre. Com o passar dos meses, Helena foi se integrando cada vez mais à comunidade de São João del Rei. Começou a frequentar a igreja, onde o padre Joaquim sempre a recebia com um sorriso acolhedor. Participava das missas, dos eventos comunitários e, aos poucos, foi sendo reconhecida não como a mulher que foi vítima de uma tragédia, mas como alguém que havia superado e que agora estava disposta a ajudar os outros. Foi então que surgiu a ideia do projeto social. Uma tarde, enquanto conversava com Luciana, Helena mencionou que gostaria de fazer algo em retribuição a tudo o que havia recebido. Luciana, sempre prática e cheia de ideias, sugeriu que criassem um centro de apoio para mulheres idosas em situação de vulnerabilidade. Um lugar onde elas pudessem encontrar acolhimento, orientação jurídica, apoio psicológico e uma rede de proteção. Helena amou a ideia e se dedicou de corpo e alma a torná-la realidade. Com parte de seus recursos, alugou um pequeno imóvel no centro da cidade e, com a ajuda de Luciana, Benedita e diversos voluntários, transformou aquele espaço em um refúgio para mulheres que passavam por situações semelhantes à sua. O centro oferecia desde atendimento com assistentes sociais até oficinas de artesanato, rodas de conversa e até mesmo aulas de alfabetização para aquelas que nunca tiveram a oportunidade de estudar. Mateus e Miguel também se envolveram no projeto. Mateus, que sempre gostou de escrever, começou a dar aulas de redação para algumas das mulheres, ajudando-as a escrever cartas, documentos e até pequenas histórias de suas vidas. Miguel, mais ativo, organizava atividades recreativas, ajudava com a logística e se tornou uma espécie de mensageiro, levando recados e mantendo todos conectados. O centro rapidamente ganhou reconhecimento. Jornais locais publicaram matérias sobre o projeto, destacando a história de Helena e a importância daquele trabalho. Algumas empresas começaram a fazer doações e a comunidade se mobilizou para ajudar. O que começou como um sonho pequeno de uma mulher que queria retribuir o bem que recebeu, se transformou em algo muito maior, impactando dezenas de vidas. Uma das mulheres que chegou ao centro meses depois era Aparecida, uma senhora de 70 anos que havia sido expulsa de casa pelo próprio filho depois que o marido faleceu. Ela chegou assustada, sem saber para onde ir, sem dinheiro, sem esperança. Helena a recebeu pessoalmente e, ao ouvir a história de Aparecida, viu um reflexo de si mesma. Acolheu a mulher com carinho, ofereceu abrigo temporário e começou a trabalhar junto com Luciana para resolver a situação dela. Com o tempo, Aparecida se fortaleceu, conseguiu uma pensão que tinha direito, mas que o filho escondia, e começou a reconstruir sua vida. Meses depois, ela se tornou voluntária no próprio centro, ajudando outras mulheres que chegavam na mesma situação que ela. Foi vendo histórias como a de Aparecida que Helena entendeu o verdadeiro significado de sua própria jornada. Ela não havia sido salva apenas para viver em paz.
Havia sido salva para ser instrumento de salvação para outras pessoas, e isso dava um propósito novo à sua vida, um propósito que ia muito além de si mesma. Enquanto isso, a relação entre Helena e a família de Benedita continuava se fortalecendo. Mateus e Miguel passavam quase todos os dias na casa dela, ajudando no que fosse necessário, mas também apenas para estar perto, para conversar, para compartilhar o dia a dia. Helena se tornou uma figura materna para eles, preenchendo um vazio que a perda da mãe havia deixado. Não que ela substituísse a mãe deles, isso era impossível, mas ela ocupava um espaço novo, igualmente importante e cheio de amor. Mateus, que sempre foi reservado, começou a se abrir mais. Mostrou a Helena alguns dos textos que escrevia, poesias e reflexões profundas para alguém tão jovem. Ela o incentivou, elogiou e até sugeriu que ele tentasse publicar alguns escritos em jornais locais. Com o tempo, Mateus ganhou confiança e seus textos começaram a aparecer em pequenas colunas, sempre com temas de esperança, superação e amor ao próximo. Miguel, por sua vez, descobriu um talento para lidar com pessoas. Era carismático e engraçado e tinha uma capacidade incrível de fazer qualquer um se sentir bem-vindo. Helena via nele um líder em potencial, alguém que poderia fazer muita diferença no mundo se tivesse as oportunidades certas. E ela estava determinada a ajudá-lo a alcançar esse potencial. Com o apoio de Helena, Miguel conseguiu uma bolsa de estudos em uma escola particular de São João del Rei, algo que Benedita nunca teria condições de pagar. E Mateus, por insistência de Helena, também foi matriculado na mesma escola, garantindo que os dois continuassem juntos, apoiando um ao outro. A educação, Helena sabia, era a chave para um futuro melhor, e ela estava comprometida em garantir que aqueles meninos tivessem todas as chances que ela pudesse lhes proporcionar. Benedita, observando tudo de longe, sentia uma mistura de orgulho e gratidão. Sua vida nunca havia sido fácil, sempre lutando para sobreviver, sempre carregando o peso de cuidar dos netos sozinha. Mas agora, com Helena ali, dividindo as responsabilidades, oferecendo suporte, tudo parecia mais leve. E mais do que isso, ela havia ganhado uma amiga, uma verdadeira irmã de coração, alguém com quem podia contar nos momentos difíceis e celebrar nos momentos bons. As duas mulheres, tão diferentes em origens, mas tão parecidas em essência, criaram um vínculo que ia além das circunstâncias que as uniram. Tomavam café juntas todas as manhãs, conversavam sobre tudo e sobre nada, riam das pequenas coisas da vida e se apoiavam mutuamente quando a saudade ou a tristeza apareciam. Certo dia, enquanto estavam sentadas no quintal de Helena, observando os meninos brincarem com o cachorro, Benedita fez uma pergunta que vinha remoendo há tempos. Helena, você já pensou em perdoar seus filhos? Helena ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos nas flores que balançavam ao vento. Então, com a voz calma, mas carregada de emoção, respondeu: perdoar não significa esquecer, Benedita, e não significa voltar a confiar. Eu perdoei, sim, porque carregar rancor só me machucaria mais. Mas isso não muda o que eles fizeram. Eles escolheram o caminho deles e eu escolhi o meu. E meu caminho está aqui, com vocês, com as pessoas que realmente se importam comigo. Quanto a eles, torço para que um dia encontrem paz, mas isso não depende mais de mim. Benedita assentiu, entendendo perfeitamente. O perdão é um processo pessoal e cada um lida com ele à sua maneira. O importante era que Helena havia encontrado paz, e isso era tudo o que importava. Os anos foram passando e a vida em São João del Rei seguia seu ritmo tranquilo, mas cheio de significado. Mateus se formou no ensino médio com honras, ganhou uma bolsa integral para estudar jornalismo em uma universidade federal e se tornou um escritor respeitado, sempre abordando temas de justiça social e direitos humanos. Miguel, por sua vez, se dedicou à área de assistência social, seguindo os passos de Luciana, e se tornou um defensor incansável de causas relacionadas a idosos e crianças em situação de vulnerabilidade. Benedita continuou lavando roupas,
mas agora com menos pressão financeira, já que Helena sempre fazia questão de ajudar. As duas envelheceram juntas, lado a lado, dividindo alegrias e tristezas, celebrando conquistas e enfrentando desafios. O centro de apoio criado por Helena se expandiu, ganhando reconhecimento estadual e até nacional. Outras cidades começaram a replicar o modelo, criando suas próprias redes de proteção para mulheres idosas. E tudo isso havia começado ali, naquela pequena cidade histórica, com a coragem de uma mulher que se recusou a aceitar a injustiça e com a compaixão de pessoas simples que enxergaram além das aparências. Em um dia especial, 10 anos após aquela manhã nebulosa no cemitério, Helena organizou uma cerimônia no centro de apoio. Era para homenagear todas as pessoas que haviam feito parte de sua jornada de reconstrução. Benedita, já com cabelos completamente brancos, mas ainda firme e cheia de energia, estava lá. Mateus e Miguel, agora homens feitos, também estavam presentes. O padre Joaquim, Luciana, Geraldo, Joana e tantas outras pessoas que haviam sido tocadas por aquela história. Helena subiu ao pequeno palco improvisado e, com a voz emocionada, começou a falar. Há 10 anos, eu estava perdida. Achava que minha vida havia acabado, que eu não tinha mais valor, que ninguém se importava. Mas então, 2 meninos me encontraram. 2 meninos que não tinham nada, mas que tinham tudo o que realmente importa. Um coração puro e a coragem de fazer o que é certo. Eles me salvaram. E a partir daquele momento, muitas outras pessoas entraram na minha vida e me mostraram que a bondade ainda existe, que a compaixão ainda existe, que o amor ainda existe. Ela olhou diretamente para Mateus e Miguel, que estavam na primeira fileira, os olhos brilhando. Vocês me ensinaram que família não é sangue. É escolha, é estar presente, é amar sem esperar nada em troca. E eu escolhi vocês. E vocês me escolheram. E isso fez toda a diferença. Houve aplausos, lágrimas, abraços. E naquele momento, todos ali entenderam que aquela história não era apenas sobre tragédia e superação. Era sobre a força dos laços humanos, sobre a capacidade que temos de transformar dor em amor, de transformar sofrimento em propósito. Ao final da cerimônia, Helena pediu que todos fossem até o cemitério, o lugar onde tudo havia começado. Era uma caminhada simbólica, um retorno ao ponto de partida, mas agora com um significado completamente diferente. Quando chegaram ao muro onde os meninos a haviam encontrado, Helena se ajoelhou e plantou uma roseira. Era um símbolo de vida nascendo onde antes havia apenas dor. Este é o lugar onde eu morri, disse ela, a voz firme, mas também é o lugar onde eu renasci. E agora, esta rosa vai crescer aqui, lembrando a todos que mesmo nos lugares mais escuros, a vida pode florescer. Os anos continuaram passando e Helena viveu uma vida plena, rodeada de amor e propósito. Quando chegou sua hora de partir, muitos anos depois, foi em paz em sua própria cama, com Benedita segurando uma de suas mãos e Mateus e Miguel segurando a outra. Suas últimas palavras foram de gratidão, de amor, de esperança. Obrigada. Por tudo. Vocês me deram a vida de volta. E eu vivi. Realmente vivi. O enterro de Helena foi simples, como ela havia pedido. Mas o cemitério estava cheio. Centenas de pessoas vieram prestar suas homenagens. Mulheres que haviam sido ajudadas pelo centro de apoio, voluntários, amigos, vizinhos, todos unidos pela mesma gratidão. E no túmulo dela, ao lado da roseira que ela mesma havia plantado, anos atrás, Mateus colocou uma placa com uma frase que ele havia escrito especialmente para ela. Aqui descansa Helena Cardoso, que nos ensinou que o amor sempre vence. Benedita, já com mais de 80 anos, ficou parada diante do túmulo por um longo tempo, em silêncio. Depois, com a voz embargada, murmurou uma última despedida. Vai em paz, minha amiga. Você cumpriu sua missão. E nós vamos continuar o que você começou. E assim foi. O centro de apoio continuou funcionando, agora administrado por Miguel, com Mateus escrevendo histórias sobre as mulheres que eram ajudadas, espalhando a mensagem de esperança e dignidade. O legado de Helena estava garantido,
não em bens materiais, mas em vidas transformadas, em corações tocados, em almas salvas. Mateus, anos depois, escreveu um livro contando toda a história, desde aquela manhã nebulosa no cemitério até os últimos dias de Helena. O livro se tornou um sucesso, não porque era uma história incrível, mas porque era uma história verdadeira, uma história de redenção, de compaixão, de amor incondicional. E as pessoas precisavam ouvir histórias assim. Precisavam acreditar que mesmo quando tudo parece perdido, ainda há esperança. A história de Helena, Benedita, Mateus e Miguel ficou gravada na memória de São João del Rei. Virou lenda, virou inspiração, virou prova de que pequenos atos de bondade podem mudar o curso de vidas inteiras. E sempre que alguém passava pelo cemitério e via aquela roseira florida, lembrava que ali, naquele lugar de memórias e despedidas, também havia nascido uma história de amor e recomeço. Porque, no final das contas, todos nós somos salvos por alguém em algum momento de nossas vidas. E todos nós temos o poder de salvar alguém também. Basta ter olhos para ver, coração para sentir e coragem para agir.